Nós nessa semana missionária, nós estamos refletindo a mensagem do Papa Bento XVI para a juventude. Tudo aquilo que ele nos deixou de riqueza, antes de deixar o seu pontificado, de renunciar o pontificado. E a passagem que me deram foi essa: queridos jovens, para permanecer firmes na confissão da fé cristã, nos vários lugares onde sois enviados, precisais da igreja. Diga assim: eu preciso da igreja. Não, mas fala bem forte. Eu preciso. Eu sem a igreja não dou conta. Eu preciso. Olha para quem está do seu lado e fala assim: eu preciso. Eu preciso de você. Porque você é a igreja. E aí o Papa continua: ninguém, olha só, ninguém pode ser testemunha do evangelho sozinho. Não adianta eu querer me isolar aqui na chácara de Santa Cruz, que é maravilhosa, me trancar ali em alguma das nossas capelas e falar assim: eu sou testemunha de Jesus Cristo. Eu sou testemunha fiel de Jesus. Trancado, isolado. O Papa diz que ninguém pode ser testemunha sozinho. Ou seja, testemunha é aquilo que se vê também. Ou seja, você é um testemunho de Jesus Cristo. Você é evangelho também. Você é a palavra de Deus. Você é, para este mundo, um sinal de que Deus continua acreditando na gente. Mas você já parou para pensar o que comporta sermos testemunha? O que comporta as nossas atitudes, as nossas respostas, a nossa fala, dizer que nós somos de Jesus? Já parou para pensar nisso? Ainda não? Para nos ajudar na reflexão de Bento XVI, eu queria que você pegasse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Quem trouxe a Bíblia aí, gente? Levanta bem alta essa Bíblia. Parabéns. Se ninguém pode ser testemunha de Jesus sozinho, não dá para ficar sem a igreja, também não dá para ficar sem a palavra de Deus. Um católico que não tem ali o amor à palavra, não caminha com a palavra de Deus, precisa se questionar. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela é um manual que vai nos ensinando como nós devemos nos comportar. Quais devem ser as nossas respostas, as nossas atitudes. Então quem trouxe, levanta mais uma vez e fala assim: eu tenho a força. Não, meio He-Man assim, ó. Eu tenho a força. Isso, a força do alto. Legal. E no versículo 2 o Papa diz assim, o Papa não, né, São Paulo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Qual é a ordem para nós nessa manhã? Não vos conformais com este mundo. Em outras palavras, o Papa Francisco disse: não seja mundano. Quem já ouviu algum discurso do Papa Francisco que ele disse isso? Não seja mundano, a igreja não pode ser mundana. Quem já escutou? Levanta o braço aí. Deixa eu ver quem está antenado. O que o Papa Francisco mais tem batido na tecla é isso: a igreja não pode ser mundana. Nós não podemos ser mundanos. Aí a gente pode pensar: então mundano é viver as coisas do mundo, agora eu ter uma vida depravada, eu ser alcoólatra, drogadício, e aí vai. Também, isso são atitudes mundanas. Só que o Papa Francisco vai além. Ele diz que nós não podemos nos conformar com este mundo. Mas qual a mentalidade deste mundo? O que este mundo prega? E a gente pode pensar em coisas terríveis, né? Mas o Papa Francisco tem falado das coisas do coração. Que ser mundano, e você pode até anotar isso, é não ter os sentimentos de Cristo. É não ter o acolhimento de Cristo. Ser mundano é ser indiferente. Ser mundano é ser egoísta. Ser mundano é ser hipócrita. E o quanto que o Papa Francisco tem batido na nossa cara, é ou não é verdade?
Batido na nossa cara não com palavras, mas com exemplo. Com exemplo de uma vida pobre, de uma vida simples. O Papa Francisco que resolveu permanecer lá na casa, né, Santa Marta, e numa carta a um padre amigo, foi muito interessante. Ele disse o porquê que ele quis continuar lá. Alguém sabe por que ele quis continuar lá? Levanta o braço assim, eu desço até você e te dou o direito a responder. Senhora sabe? Por quê? Não sabe por quê? Não? Beleza, então eu vou falar. Sabe por quê? A humildade dele? Também, é fato, né? Não quero ir para aquele palácio porque quero ficar aqui, né, e tal. Mas Peter, muito bonito quando ele disse para um amigo dele, ele disse assim, olha, com os meus 76 anos, não ficaria bem mudar de personalidade agora. Eu ia passar um papelão. Porque ele sempre escolheu uma vida pobre. Ele morava num apartamentozinho lá em Buenos Aires, bem simples, ele fazia a comida dele, ele escolhia andar de metrô e preferia ônibus. E ele gostava de andar de ônibus porque ele queria ver o povo na rua. Ele não queria nem que fosse aquele ônibus que a gente tinha aquela cortina na lateral, ele queria ver o povo. E ele dizia, eu não posso passar um papelão, né, depois de ter 76 anos. Então ele escolhe ficar ali na casa Santa Marta. É um tapa na nossa cara. Porque quantas vezes nós queremos os melhores lugares? É ou não é, gente? E aqui não é uma crítica, nós queremos. Nós queremos. Pense, a oportunidade de sentar num lugar de destaque, onde todos vão te ver, está em mim, está em você também. Está em nós, nesse mundo que grita poder, nesse mundo que diz que a gente precisa ser exaltado, que nós precisamos ser aclamados. Não é, Peter? Nós que estamos sempre de frente, temos uma tendência à fama, temos uma tendência a pensar que os flashes, né, das máquinas fotográficas, elas vão nos colocar numa posição de superpoder. Não temos essa tendência? Eu tenho. Você tem? Temos. Diz da nossa humanidade, nós que queremos cada vez mais ficar por cima. E o Papa bate na nossa cara falando, não, quero ficar aqui. Vindo para o Brasil, ele escolhe, fala, olha, tem um avião mais normal aí, reforma esse para mim. Eu quero ir assim. O Papa Francisco está nos dando uma grande lição do que é não ser mundano. Mas Adriano, então você quer dizer que quando eu estou querendo ficar nos melhores lugares, quando eu quero, né, crescer na vida, eu estou sendo mundano? Cada coisa no seu devido lugar. Nós precisamos cada vez mais progredir, gente. Diz também do bem-estar, da qualidade enquanto pessoa. O que é contrário ao que é mundano? Quando isso se torna algo que me tira do convívio. Quando isso se torna algo que menospreza o outro, quando me coloca numa posição de eu me achar melhor, eu me achar mais santo, mais puro, mais qualificado. Ser mundano hoje é você se achar a última Coca-Cola do deserto. É você se achar o bonzão. É você bater no peito e falar, não, eu me garanto, pode vir quente que eu estou fervendo. Ser mundano é isso. E lendo um livro dele, eu acho fantástico as tiradas que ele dá. Perguntaram para ele, o que você mais detesta, né? O que você não suporta? Ele virou e falou assim, eu não aguento pessoas que se acham. Imagina, um papo falar isso. Eu não dou conta de pessoas que se acham. Porque ele diz assim, a pessoa que se acha, ela se torna soberba. A pessoa que se acha, ela se coloca sempre numa posição assim, de melhor. E o Papa vira e fala, olha, se achar não dá certo. É tanto que o lema dele é, escolheu-me com misericórdia. E ele bate no peito e fala, eu tenho essa tendência. Eu tenho essa tendência de me querer conformar com as coisas do mundo. Eu tenho essa tendência. E quantas vezes nós somos mundanos dentro da nossa própria casa? É ou não é verdade? A gente vem para a canção nova, a gente assiste uma programação, a gente reza com Amor Vencerá, sorrindo para a vida, e aí a gente vai crescendo na nossa espiritualidade, né? A gente vai adquirindo dons super, ultra carismáticos, né? A gente tem várias experiências de oração, e aí a gente já começa a se achar.
a gente já começa a se achar melhor do que aquele que não reza, a gente já começa a se achar melhor do que aquele que está numa situação de pecado. Você está sendo mundano, você não está sendo um Cristo, você não está sendo cristão, porque Cristo, o Todo Santo, jamais se achou. Ele sempre estava onde precisavam dele. E por isso que hoje, nessa manhã, eu te convido, e eu estou me convidando a me conformar a Jesus Cristo, a ter uma fé não individualista. Ele lançou semana passada a Lumen Fide, e ela já começa dizendo que a fé, ela não é individualista. Ou seja, eu, Deus, nós, não, é eu, tu, Senhor, e nós, povo. Por isso que nós precisamos da igreja. Você não é bom sozinho, eu também não sou bom sozinho. E aí eu te pergunto, o quanto do meu coração e do seu coração já foi alcançado por Jesus Cristo? Quanto de nós ainda há mesquinhez? Quanto de nós ainda há indiferença? Hoje nós somos indiferentes. Nesse último dia 15, morreu um grande ator, lá no Canadá. Não sei se vocês acompanharam. O ator do seriado Glee. Ouviram falar? Ele morreu e fizeram a autópsia e viram que a causa da morte dele foi por uma alta injeção de álcool e heroína. E diante daquela notícia, eu falei assim, isso é culpa minha. Isso é culpa minha. Porque o cara morreu. Mas poxa, Adriano, você está ficando louco agora? Você está querendo pegar todos os problemas da humanidade para você? Você está ficando esquizofrênico agora? Não, é culpa minha. Porque se eu, todos os dias, faço da minha vida um anúncio do Evangelho, com certeza eu vou atingir aquelas pessoas que precisam. Mas ele teve oportunidade? Não sei. Estou julgando ele? Também não sei. Eu só sei que o fato é, gente, a vida dele estava abandonada num vazio. Ele mesmo dizia isso. E ele procurou numa heroína algo que pudesse responder ao coração dele. Mas o que eu tenho a ver com isso? O que você tem a ver com isso? O Papa Francisco disse, todos nós somos culpados. Porque ser indiferente diante da dor do outro é atitude mundana. Eu preciso me perguntar, o que eu estou fazendo? Tá, eu não vou lá com a banda Conexa, fazer um show para todos os atores do Glee. Não vou. Quem dera um dia a gente pudesse ir. Mas em cada encontro que nós fazemos, ou as pessoas que nós encontramos, nós mudamos o mundo dela. Nós anunciamos Jesus Cristo, porque é por propagação, é como ondas que vão indo. Se eu evangelizo quem está do meu lado, esse vai evangelizar quem está do lado dele, vai se formando uma corrente do bem. E essa corrente do bem vai chegar aos seus destinatários. Então me desculpe quando nós escutamos no noticiário, fulano morreu, como ano passado, retrasado, aquela outra cantora, morreu também por causa disso. Por causa do algo, por causa de escolhas da vida. Aqui eu não estou criticando, eu só estou dizendo, se ela chegou nesse ponto, é porque faltou da minha parte o anúncio do Evangelho. Faltou. Aqui no Brasil, tivemos recentemente um grande cantor brasileiro, que chegou a esse fim também. O que eu tenho a ver com isso? Eu tenho toda a culpa também, porque o Papa diz que eu não posso ser indiferente. Eu não posso ser indiferente. Ontem estava vindo um ônibus da Guiana Francesa, de jovens para a Jornada Mundial da Juventude, sofreram um acidente, uma chegou ao óbito, vários estão traumatizados, não vão vir para o Rio de Janeiro. O que eu tenho a ver com isso? Eu tenho culpa também, mas não uma culpa que me fecha, mas uma culpa que me lança, para que nós, quando formos lá para o Rio de Janeiro, cada jovem que nós encontrarmos, anunciar Jesus Cristo para eles. Porque aquela menina, às vezes, ela tinha vontade, mas não chegou até aqui. Então eu não posso ser indiferente. E o Papa Francisco, logo cedo hoje, já se faz presente. Manda um comunicado e diz, eu estou com vocês. O meu coração também chora. Tem quanto tempo que você não chora por alguém que sofre? Quanto tempo nós choramos as nossas dores, nós choramos a unha encravada do nosso pé,
Nós choramos isso, mas nós não choramos com o vizinho que está às vezes passando um grande mal, ou com um filho na droga, ou que está passando uma necessidade. O Papa falou, nós estamos numa cultura da indiferença. Eu estou bem, eu estou acomodado, tudo ótimo. É triste de ver quantas pessoas estão se fechando no Evangelho de Cristo, procurando a sua cura, a sua libertação, mas não tem a capacidade de rezar pelo outro, pela cura dele, pela libertação dele. E aí eu pergunto, se colocar a cura e a libertação dentro de uma bacia, você tem a capacidade de ir lá e falar assim, eu ofereço para você? Ou você está tão fechado no teu egoísmo, que você quer para si? Mundanidade, ser do mundo, é ter esses sentimentos de olhar só para si. O que o evangelho desse domingo disse? Estava lá, uma pessoa caída, passou o sacerdote, passou o levita, ninguém acolheu. Mas o samaritano foi lá e acolheu. Gente, o evangelho de Jesus e a atitude cristã é a gente descer dos palcos da nossa vida. É a gente querer deixar de ser o ator principal. Ser cristão hoje, o Papa Francisco está dizendo, é estar nas periferias. A igreja, que somos nós, não é quem só está lá em Roma, ou o seu bispo, ou o seu padre, é você. É ter a capacidade, eu sei que toda vez eu faço isso, mas eu quero fazer mais uma vez, porque é horrível você ficar aqui em cima, e parece ficar falando para o outro viver, não. Eu também estou na mesma luta. Estou na mesma luta, eu não sou melhor. Não sou o melhor. E é tão necessário hoje a gente sair. A gente tem medo. Me desculpe, os pensamentos hoje de muitos pregadores, de muitos cantores, de muitos ministros, de muitos leigos, que não é nada, às vezes a pessoa está lá com o seu tercinho, mas às vezes até com o tercinho está, Senhor, olha para mim, só para mim, só para mim. Me desculpe, meu filho, com esse texto ou sem esse texto, às vezes você pode não chegar ao céu, porque o evangelho de Jesus me fala para sair, para me abrir. E quantas vezes nós estamos na pior, mal, a gente sai, e a gente chega, a gente quer uma palavra, não é verdade? Mas a gente senta do lado do outro, a gente escuta, e a gente tem a tendência sempre de querer falar, né? Sempre a gente quer falar algo, às vezes o outro só quer falar, porque não teve ninguém que o escutou, ninguém que parou e olhou nos olhos e falou assim, pode falar tudo. Fale sem medo de ser recriminado, sem medo de ser condenado. Às vezes nós vivemos tantos conflitos existenciais e a gente, não vou falar não, porque vai que vão me condenar. Me desculpe, deixa de ser hipócrita. Seja verdadeiro, porque a libertação ela acontece na verdade. E a gente precisa ter a capacidade disso daqui, disso daqui. O que o Papa Francisco vai fazer no Rio de Janeiro semana que vem, lógico, vai ter o palco central, vai ter os grandes eventos, mas eu garanto, o que ele mais queria era isso daqui. Sentar do teu lado e te escutar. O que você tem passado? O que significa cada lágrima que cai? Cada lágrima tem uma história. Só que eu me fecho na minha história. E eu vou me conformando à minha vida. O que você tem passado? Como foi a tua noite? A gente não tem tempo. Nessa cultura do imediato, a gente não tem tempo para parar. A gente não tem tempo para olhar para o outro. A gente é tudo rápido. A gente passa 10 minutos, 20 minutos, 1 hora diante da TV. Mas a gente não olha no olho do outro. E sabe por que a gente não olha? Sabe por quê? A primeira coisa, quando eu olho no olho dela, eu também me vejo. E hoje as pessoas não suportam, não dão conta de se ver, de se perceber, de ver que a gente não é tão bom, de que dentro da gente tem sentimentos ruins, que dentro da gente tem áreas que ainda não aceitaram Jesus Cristo. Tem 10 anos, vou fazer agora na Canção Nova, dia 30, 10 anos, mas eu posso dizer para você, meu Senhor, quantas áreas da minha vida que precisam de Jesus Cristo. E é tão bonito que Deus sempre vai me dizendo, você não vale nada, Adriano, mas eu gosto de você, eu te amo. E descendo aqui, eu encontrei com o padre e falei assim, padre, eu vou pregar agora,
mas diante da preparação da minha pregação, eu preciso de confissão. E padre, o senhor pode me atender depois? Não dava tempo para me confessar aqui. Mas então o que você está falando? Você tem que se confessar. Lógico. Sabe por quê? Eu sou igual a você. Igual. Mas o que me move é aquilo lá. A cruz de Cristo que diz, mesmo fraco, mesmo morto, eu tenho direito a uma ressurreição. Mesmo no pecado, eu tenho direito à salvação. E é isso que a gente precisa anunciar. O mundo não está precisando de super-heróis. Lógico, como é bom a gente perceber, né, o quanto que os super-heróis têm vendido e a gente tem ido no cinema, mas tem muito a nos ensinar também. Todo super-herói tem um ponto fraco. Todo. Qual é o teu? Qual é o meu? Semana passada eu fui assistir o lançamento do Homem de Aço, né? E foi muito bacana quando o ator ali principal, o Superman, vivendo uma crise existencial e precisava de tomar uma decisão. Sabe onde ele foi? Sabe? Alguém sabe? Alguém assistiu o filme? Para onde ele foi, minha irmã? Foi se orientar com quem? Com o padre. E ele chegou para o padre, disse, olha, eu não sei se eu fico na Terra, se eu volto para Orion, Krypton. Não sei se eu volto para Krypton e tudo mais. E aí o padre falou assim, você tem que acreditar nas pessoas. Ele, mas como eu vou acreditar e se eles me traírem? E o padre diz para ele assim, é preciso primeiro um passo de fé. A confiança vem depois. Quanto que nós andamos desconfiados e nós não temos fé no outro? E nós não temos fé que o nosso filho vai mudar, nós não temos fé que a nossa mãe vai mudar. E a gente não confia, e a gente se fecha, e a gente entra no vazio absurdo, porque a gente já não se sente mais ali, pertencente, a gente tem vergonha da nossa casa, a gente tem vergonha da nossa história. Me desculpe, por pior que seja a tua história, é a tua história que Jesus Cristo quer salvar. E para Ele não tem caso perdido, não há caso perdido, tenha fé, a confiança vem depois. Mas nós nos envergonhamos. Nós nos colocamos nessa posição de sempre estar bem. Hoje vivemos a era da imagem. Se você falar que você está triste, que você está sofrido, não, tenha fé em Deus. Você está triste. Não está? Está difícil. A alegria do Espírito Santo, ela vem trazendo confiança. E aos poucos vai surgindo um novo sorriso. Mas não é porque você não tocou na tua tristeza. Você tocou, só que você não parou nela. Você apresentou para Deus. E ali Ele muda. Isso é atitude de cristão. Isso é não ser mundano. Porque é muito bonito a gente virar e falar assim, o Papa é padre. O Papa, lá para os seminaristas, disse assim, me envergonha ter um padre com o carro do ano. Aí a gente começa a apontar para os padres. Eu conheço. Meu padre tem um Camaro. O meu padre tem uma Ferrari. Meu Deus, você não entendeu nada do que o Papa Francisco disse. Você está apontando o dedo? Você está acusando? Quando o Papa disse isso, ele disse que a preocupação do padre não precisa ser com o carro. Precisa ser com as almas. Mas ele não apontou o dedo. Ele foi lá e disse, siga este caminho. As almas precisam de você. E nós aí pegamos os discursos, né? E a gente vai falando assim, nossa, o Papa Francisco está quebrando tudo. O Papa Francisco está indo completamente o contrário. Porque o outro Papa, tinha anel de ouro. Esse está de prata. E aí a gente vai comparando. Não, porque o outro Papa, Bento XVI. Uma salva de palmas para Bento XVI, gente. Mais forte. Porque o outro Papa, Bento XVI, ele era fechado, esse é aberto. Aí essa semana me chamaram para dar uma entrevista, né? E aí a menina, muito bacana, né, super íntegra e tal, ela, você acredita que esse Papa é a mudança que o outro não fez? Que esse está mudando tudo que o outro fez? Eu, não. Quê? Como assim?
Eu já fiz várias entrevistas aqui e todos falaram que ele vai mudar tudo. E esperam que ele mude tudo, Xandu. Esperam que ele faça isso aqui, um giro na igreja. Esperam isso. Mas aí eu te digo, e eu disse para ela, ele não vai mudar. Não é mudar, é voltar à essência. E não começou com Francisco, não. Gente, Vaticano II, a igreja já disse, se abra, não foi, padre? Abrir. Papa João 23 e depois, né, Paulo VI, e a igreja, volta para onde? Não é do nada, não é criar outra igreja, é voltar à essência, E o quanto que foi bonito que o Papa Bento XVI, ele começou a dar o exemplo quando ele disse, eu já não tenho mais forças, então que venha outro. Bonito, porque nós queremos no nosso lugar até morrer, né? Não, aqui não sai daqui, ninguém me tira. É a famosa coordenadora do Ministério da Eucaristia. Os padres que vivem isso, né? A mulher não está aguentando mais, mas passar para outra não passa, porque vai perder o cargo. A gente quer ficar, e o mundo fala, fique. O Papa vira e fala assim, eu não dou conta mais, tem outro que pode fazer melhor, que vai ele. E está fazendo tão bem, não é? E o bonito que o Papa Francisco diz, eu não descarto. Sempre ele vai se consultar com Bento XVI, porque ele disse, eu? Ser bobo? Meio mineiro, né? Que nada sou. Ele é bem sábio, eu vou lá pegar uns conselhos com ele. É isso. E quantas vezes a gente faz isso também? A gente vai numa pessoa mais experimentada, a gente vai numa pessoa que viveu mais coisas. Gente, a cultura que hoje nós precisamos ter é a cultura do Evangelho, que nos aproxima, chega de distância, chega de se achar melhor, chega de se colocar num lugar onde você não vai dar conta. Sabe por quê? Você vai indo, quando você vê, você se transformou numa pessoa sozinha, sem amigos, porque ninguém suporta quem se acha. É ou não é verdade? Porque aí a pessoa começa a conversar. Não vou falar nada não, ele sabe tudo. Se fala de história, ele sabe quem descobriu as Américas. Se fala de química, ele sabe quem inventou a tabela periódica. Se sabe de biologia, ele sabe quem é o chefe hoje do genoma, do estudo do genoma. Vou falar, para que falar? Aí a pessoa fica do seu lado assim, só você fala. Aí você tem que escutar a tua voz, a tua consciência. Solidão, abaixe. Não vos conformeis com este mundo, é a palavra de hoje, não é, Ellen? Não se conformeis. E saia do seu lugar. Saia, tenha a coragem de olhar nos olhos. Quanto que as pessoas perderam essa capacidade. E aí aqui eu quero dizer para você, você veio para a Canção Nova e traz fortes intenções. E quanto que é bonito, fui de férias agora, quantos bilhetinhos de oração para eu trazer. Trouxe, coloquei, faço. Há mérito nisso? Sim, precisamos rezar. Mas às vezes, aquilo que você escreveu no papel, se você chegasse para aquela pessoa que você está rezando e olhasse nos olhos dela e falasse, olha, Deus te ama, Ele acredita em você, poderia mudar a vida dela. A gente terceiriza para Deus muitas coisas que Ele nos dá a capacidade de fazer. Às vezes, a pessoa está gritando, enchendo a cara. Às vezes a pessoa está gritando, fumando um baseado, para esquecer da vida. E você precisa não fazê-la esquecer da vida. Você precisa lembrá-la da vida. Lembrar que ela é importante. Como esse ator que procurou na heroína, até o nome é sugestivo, né? Uma heroína que pudesse o salvar. É só Jesus Cristo que salva. É só Jesus Cristo, que já deu a lição, já deu o passo, e que precisa que você, meu filho, faça isso. Que você chegue, que você olhe nos olhos, que primeiro você faça a experiência. Eu sou olhado por Deus. Eu tenho rezado muito com isso. Deus me vê. Parece ser simples e banal, mas a gente esquece que Deus olha para a gente. A gente acha que Deus está só interessado, como um capitalista selvagem, nos lucros que nós damos para Ele.
Deus está interessado no meu e no seu coração. Deus, Ele te vê. Desde o momento que você acordou, o dia inteiro, na noite que você vai ter. Essa é a grande verdade. E quando nós nos encontramos com este amor apaixonado de Deus, nós vamos rompendo as fitas de segurança que a gente vai colocando. O mundo levanta cerca, o mundo coloca muros altíssimos, porque a gente tem medo do outro. É ou não é verdade? Infelizmente, quantos peregrinos não vão vir para o Rio de Janeiro com medo da violência? O que eu tenho a ver com isso? Eu tenho tudo a ver com isso. Porque se eu prego mais o amor, mais Jesus Cristo, as coisas mudam. Está na hora da gente, depois da segurança, emenda. Romper. Abrir um pouco as guardas. Sair da distância de Jesus Cristo. Se aproximar dele. Vou até usar o senhor, viu, padre? Persona Christi. De chegar e não virar e falar assim, como fariseu do evangelho. Eu sou bom, viu? Hoje acordei, preparei minha pregação, li a palavra de Deus, vou me confessar, eu sou bom. Não fiz mais nada mal até agora. Sou bom, viu, Jesus? Não é essa oração de fariseu que ele está esperando. Ele está esperando assim, Senhor, eu preciso da tua graça. Porque o Senhor sabe do meu nada. Você sabe que eu sou falho, que dentro de mim há tanta ruindade. Mas Senhor, eu sei que o Senhor pode mudar a minha vida. Porque eu quero ser o melhor para o outro. Eu quero te experimentar, Senhor. Quero me sentir amado por ti, porque muitas vezes eu não fui amado. Eu quero, Senhor, voltar para o teu coração. Eu não sou bom sozinho, Senhor. Me dê a tua força. É uma oração assim. Para. Tira a máscara. Tira a máscara. Tanta máscara. Máscara que a gente coloca e a gente tem que dar conta, né? Cada hora a gente coloca uma. Coloca uma para a igreja, coloca uma na faculdade, coloca uma no casamento, coloca uma no namoro. Por final você já não sabe com qual que você está. Pelo amor de Deus, seja você autêntico. E diante do Senhor, se colocar nessa postura, Senhor, sem a tua presença eu não dou conta. Eu sou ruim. Melhor, eu não sou ruim, eu tenho comportamentos ruins. Mas se tu me olhas, Senhor, eu posso olhar os outros. Você veio para a canção nova, meu irmão? Me desculpe. Você precisa sair transformado. Não pela canção nova, mas pelo Jesus Cristo, que daqui a pouco você vai adorar. Chega de se achar bom. Chega. Chega de se achar pronto. Quantas pessoas que dizem, não, eu não perdoo porque ele fez isso comigo. E o quanto que você já fez também para os outros? O quanto que você já fez para você? O quanto que você já fez para Deus? Saia um pouco dessa posição. Saia. O mundanismo que o Papa Francisco está combatendo é esse mundanismo onde os pensamentos não são de Jesus, mas são os meus, são os seus. Está na hora de realmente abrirmos o nosso coração e falar, Senhor, venha com tudo. E aí eu te digo, aquela pessoa que precisa do teu sorriso vai ser alcançada e vai ser transformada. Vai ser, com certeza. Por que tem tantas pessoas sofrendo de depressão, transtornos? E o Papa, ele disse, né, um vazio existencial, ele é causado por uma falta de pertença. A pessoa não se sente pertencente dentro de casa, ela não se sente pertencente dentro da igreja, não se sente pertencente dentro da sociedade, e aí aquele vazio a engole. É o estar aqui e não se sentir pertencente à Canção Nova. E por isso eu já te digo, você pertence à família Canção Nova, viu? Você pertence. Aqui não tem um bando de missionários que se acham santos e prontos, não. Você pertence a esse bando de pecador que quer chegar no céu. Você faz parte disso. Você faz parte dessa aventura de sermos homens e mulheres novos para um mundo novo. Se você sair daqui com essa nova mentalidade,
com essa vontade de pelo menos ser neste mundo, com certeza, o mundo vai ser melhor. Porque se você muda, tudo muda. Se você muda, tudo muda. Eu já nem te peço esperar o final do dia. Nem te peço isso. Que no final dessa pregação, você já toma uma atitude cristã, como constantemente o Papa Francisco tem tomado, seja por telefonema, seja por carta, seja por telegrama, de falar o que precisa ser dito. Com quem você precisa se reconciliar. Com quem você precisa de dizer, falar assim, olha, me desculpe, eu me achava, eu não te acolhi, eu te julguei. Gente, é triste a gente perceber quantas pessoas que estão aí no álcool, na droga, aí chegam mal, chegam sujo, e o que nós fazemos? Nós isolamos, nós viramos a cara. Caia na real, que cristianismo é esse? É a hora de você ir lá e beijar esse leproso. Ah, mas eu não dou conta. Estenda o braço, comece. Eu fiz uma experiência muito difícil nessas férias, não vou dar nomes, mas um processo de reconciliação dentro da minha história, onde eu fui percebendo o quanto que uma pessoa tinha me feito sofrer durante toda a minha vida. E aquele sofrimento nessas férias ficou maior ainda. E eu olhava a maneira com que a pessoa falava, grossa, alto, de não acolhimento. E eu falei assim, mas eu quero me reconciliar, eu quero amar, eu quero fazer a diferença. E eu não conseguia. E eu olhava e eu falava assim, eu quero, mas eu não conseguia. Também tem quantas vezes você não consegue? Não há mal nisso. O mal é parar nisso. E aí teve um dia que eu cheguei. Não precisa de falar muita coisa não. Tem hora que quando a gente quer falar, a gente atrapalha. Eu olhei e aí eu abracei. Fiz uma massagem ali no ombro. Ai, sai pra lá. Nananana. Aí eu te amo. Desmonta a pessoa. O perdão desmonta, mas cria monstros quando você não perdoa. Pega esse celular aí, até falo para a gente fazer diferente. Pega esse celular aí, enquanto o Peter daqui a pouco vai rezar, já tem atitude concreta. Ser cristão é não esperar para depois, é fazer agora. Você que está me acompanhando em casa, aquela pessoa que está lá no quarto que você está brigado, virar e falar, ó, eu tenho as minhas razões, eu tenho as suas razões, mas nós queremos a lógica de Deus. A lógica de Deus é um amor que ultrapassa sempre. Enquanto queremos as nossas razões, vamos ficar infelizes. Mas a lógica de Deus é de um amor que ultrapassa. Pega o celular, manda uma mensagem, sei lá, liga a cobrar. Tem pobre ligando para mim. Aí você fala assim, eu sou pobre, mas tão pobre que eu estou magoado com você desde aquele dia. Porque você fez aquilo, mas olha, não quero justificativas não, mas eu te perdoo. Me perdoa, vamos recomeçar, vamos ter uma nova vida. É isso. Manda uma mensagem, uma DM, uma direta, né? Direct Messenger. Mande, faça isso. Vai no inbox do Facebook, não sei. Mas e se problemas? Problemas se o outro não vai dar o segundo passo. Quem está escutando é você, não é ele. E Jesus Cristo está atingindo você. Mas não fique de braços cruzados. Está frio, não deixe que essa frieza entre no teu coração. Não deixe. Saudade do Padre Léo. Saudade. Quantos acampamentos gastos falando de quê? Não de um Deus de prodígios, milagres, fogo, vai cair, Pentecostes. Perdoe. A cura do ressentimento. Não era isso? E quanta libertação. Precisa falar o óbvio. Porque a gente quer que Jesus às vezes cura a gente da depressão. Mas o grande remédio está naquele perdão que se precisa dar.
mundanismo para Francisco é não ter os sentimentos de Cristo. E quando eu não tenho, eu sou egoísta, hipócrita, invejoso, não perdoo, guardo ressentimento. E aí depois, lógico, caio na droga, caio na bebida, e aí é a ponta do iceberg, viu, gente? Porque ninguém fuma um baseado falando assim, quero ficar triste. Não. Ninguém injeta heroína e fala assim, quero adentrar na minha depressão profunda. Não. Todos querem se sentir amados. Feche teus olhos. E Senhor, nós te pedimos agora, cura o nosso coração. Tira do nosso coração, Senhor, toda a mentalidade mundana de ter a razão, de não perdoar. Sim, Senhor, vem agora rompendo todas as muralhas que nós levantamos. Isso foi nos transformando em pessoas mundanas, ranzizas, mal-humoradas. O mau humor é a atitude de uma pessoa mundana. Senhor, eu não quero. Vai rezando, não fique de olhos abertos e assim passivo na oração, não. Vai pedindo para Deus ir mudando o teu coração. Que o Espírito Santo de Deus agora, Ele vai te libertando de todo espírito do mundo, de toda mentalidade mundana, que foi dizendo que você tem que ser o melhor, que você tem a razão, que se você procurar, você vai estar perdendo posição. Você esposa que até hoje está magoada com teu esposo, minha filha, largue de mão isso, perdoe, dê uma segunda chance. Não fica pensando, mas e se? Não, faça a tua parte. Sim, Senhor, nós te pedimos agora, vem curar o nosso coração. Vem tirar do nosso coração, Senhor, toda essa amargura, todo esse sentimento ruim que nos faz sofrer. Eu quero, Senhor, a tua cura. Vai dizendo, eu quero, Jesus. Me ajude a perdoar, me ajude a chegar perto daquele que está precisando hoje. Eu preciso, Senhor. Diga isso, eu preciso, Senhor. Eu preciso, Senhor. Eu preciso, Senhor. Eu preciso, Senhor. Eu preciso, dai-me a tua força. Dai-me a tua força. Dai-me a tua força. E eu convido você agora a ficar em pé. E você em casa também. Enquanto o Peter vai cantar e já encerrando e rezando. Quem aqui é cristão? Levanta a mão. Quem aqui tem um punhado de regiões no interior que precisa ainda de conversão? Levanta a mão. Ok. Posso te desafiar? Deus falou com muitos e mostrou muitas situações que precisam ser alcançadas agora. Comece já nessa oração. Pega o teu celular, já mande uma mensagem. Não tem coragem de falar? Manda uma mensagem. Olha, Deus diz no meu coração que eu preciso te amar. Eu te amo. Mas, Adriana, não vai ser hipocrisia? Se o teu coração foi convencido e chegou a doer que está algo ruim, não é hipocrisia, porque a tua atitude já vai começar uma nova história. Pode pegar, quem assim se sente livre. Mas que esse aplauso, ele seja atitude. Comece. Pega o teu celular, já mande a mensagem. Peter pode cantar, pode rezar, pode fazer o que quiser. Mas esse momento é o encontro de um Deus que foi anunciado e da resposta que você vai dar. Não espere subir para a chácara, depois você vai se perder na fila, vai ficar preocupado com o almoço que você tem que comprar. E Deus te pede uma atitude agora. Uma ligação, um telefone, sei lá. Às vezes a pessoa está do seu lado, né? Você nunca falou para ela. Agora é com você. Eu só vim te instigar a dar um passo para ser feliz de verdade. Que o Senhor possa agora nos dar a graça da inspiração. Qual o primeiro passo? O Senhor talvez possa estar já nesse momento inspirando você de tudo aquilo que você pode fazer,
tudo aquilo que você deve fazer. Mas que o Senhor te dê a graça de ter essa inspiração nesse momento, aqui, neste lugar. Coloca a mão no seu coração. Você que já está mandando uma mensagem, já está mandando o seu recado, continua fazendo. Mas você que por algum motivo não pode, você pode estar pensando na sua cabeça, é mais complicado do que eles imaginam. Não, para o Senhor não tem impossível. Por isso coloca no seu coração agora, coloca a mão no seu coração. E colocando a mão no seu coração, você coloca também a mão naquilo que você tem sentido, naquilo que você tem vivido. E só escuta. Primeiro você só vai escutar essa canção, e depois nós vamos rezar juntos. Parece que não sou o mesmo, me afastei já faz um tempo. Eu sei, a minha vida está vazia, a minha vida está vazia. Os dias já não são os mesmos sem ti. Segura na mão da pessoa que está do seu lado. Segura a minha mão. Às vezes você precisa disso. Segura a minha mão. Em ti confio, em ti espero, creio em teu poder. Andei distante, tão errante, só pra descobrir que nada sou. Abraça a pessoa que está do seu lado. Pode abraçar, fica abraçadinho com essa pessoa. Abraça e vira de frente para cá, fica abraçado de frente. Presta atenção. O Senhor pode realizar o impossível na sua vida. O Senhor pode, Ele pode realizar aquilo que você não consegue sozinho. Obrigado, Senhor, por essa graça. Agora aplaude esse Deus maravilhoso que está do seu lado. Ele está do seu lado. Obrigado, Senhor. Bendito seja. CançãoNovaPlay.com. Assine já!